Estamos hoje mais uma vez com o nosso Pod Prana, podcast cheio de prana, sempre com pessoas inspiradoras. E hoje a minha convidada é a Sheila, que ela veio compartilhar com a gente sobre um projeto que está desenvolvendo com a introdução alimentar das crianças, dos bebês, que chama de Mãe para Mãe. Queria que você contasse para a gente como que surgiu, como que foi esse chamado para trabalhar com as crianças, porque surgiu muito de uma necessidade tua, né? Quando a introdução alimentar da Serena começou, eu comecei, na verdade, a pesquisar logo antes da introdução alimentar, muito sobre alimentação. Eu sou chefe de cozinha, trabalhei 12 anos com gastronomia, estudei na França, então sempre trabalhei com comida, né? A comida é muito importante para mim, é uma forma de demonstrar amor, assim, sempre um cuidado, na verdade. E eu comecei a me preocupar muito com a introdução alimentar. É tudo muito novo, né? Eu acho que quando você é mãe, é tanta coisa para descobrir ali. E a introdução alimentar também foi algo que eu tive que descobrir no meio do caminho. Então eu comecei a procurar informações e a buscar, né, entender como que eu ia fazer, assim, eu tinha uma rotina de casa com meu companheiro, assim, a gente, comia, sei lá, pedia lanche ou se alimentava na hora que tinha fome. Então eu comecei a pensar, nossa, o bebê come muito, né? O É bebê, ele tem uma diferente. rotina de alimentação. Uhum. E aí comecei a pesquisar, consultei uma nutricionista, que é uma amiga também, comecei a entender sobre seletividade alimentar. E aí começou a introdução alimentar da Serena. Nós escolhemos dar orgânico para ela, porque hoje no Brasil nós colocamos muito agrotóxicos nos alimentos. Uhum. E o corpinho deles é muito sensível, né? Então nós escolhemos dar orgânico para Serena, mas o orgânico financeiramente ele é muito caro, ele não entrava na nossa rotina como família. E aí eu cozinhava só para ela. Então eu cozinhava ali, eu entendi, né, nessa conversa com a nutricionista que precisa apresentar todos os sabores para o bebê, todos os grupos alimentares, apresentar os sabores amargos, os sabores ácidos, que a sopinha e a papinha, ela é uma opção, mas ela não pode ser a única opção. Uhum. Porque senão o bebê ele sente esse sabor adocicado, né? Que é um sabor que depois fica muito parecido com o sabor do pão, o sabor da massa, o sabor do arroz. Aí a criança ela só quer comer massa com molho de tomate porque ela não foi apresentada a esses sabores de De forma acidez. isolada, né? Como você estava Exatamente. falando, Então né? começou meu desafio de Uhum. cozinhar para Serena. E eram lá 5 panelinhas com coisas diferentes todos os dias. E aí eu ia para cozinha, cozinhava, ia, né, comprar, cozinhava. Cozinha tava uma bagunça com um bebezinho pequeno, sentava lá na frente dela já. Assim, era desafiador. Eu gosto de cozinhar, gosto de estar na cozinha, mas mesmo assim era desafiador. E às vezes ela não comia. E aí eu ficava, meu Deus, ai, o que que eu tô fazendo, né? De errado, como assim, mãe se culpa muito, né? Sim. E aí comecei aos poucos ir entendendo, buscando mais informação do quanto come, como come, as texturas. E Aí exausta também, né? exausta, e aí eu Porque. optei por, né, tem os cubinhos congelados, optei por Uhum. fazer, ao mesmo tempo senti que não é uma coisa fácil de você Uhum. produzir, eu não tenho ajuda, né? Minha família não mora perto, também não tenho rede de apoio, então eu fazia tudo sozinha. E aí em algum momento eu consegui, e assim, foi muito bom, na verdade. Eu comecei a apresentar, por exemplo, tem um preparo que é da cozinha francesa, que é a Duxelles. Uhum. Aí eu comecei a fazer ela, que é cebola caramelizada com cogumelo. Então eu fiz pra Serena cebola caramelizada com cogumelo e depois eu coloquei o fígado junto. Então eu apresentei primeiro cebola caramelizada com cogumelo para ela se acostumar com esse sabor, depois incluí o fígado que tem um sabor um pouco mais marcante e ela adorou. E eu ficava orgulhosa, né? Eu falava, nossa, minha filha tá comendo super bem. Só que aí eu comecei a pensar em outras mães que não tem tempo de cozinhar, que às vezes não gostam de cozinhar e que tem toda essa necessidade e essa cobrança em cima da mãe, né? Que depois que você se torna mãe, você tem que ser tudo, decoradora, nutricionista, fonoaudióloga, é muita coisa, É né? muita E coisa. inclusive hoje com as redes sociais você tem essa informação que te é dada assim, mas que não é muito fácil de atingir isso. E aí eu comecei a pensar em outras mães que não têm, né, que como eu não tinham a rede de apoio, mas que talvez também não gostem de cozinhar, não tenham tempo. E como que essas mães faziam, né? Como que essas mães conseguiam alimentar os seus bebês? E eu comecei a procurar soluções também para prontas. E não tem, na verdade, são poucas as soluções, elas não têm texturas adaptadas, né? Uhum. E aí foi que nasceu o De Mãe para Mãe. Eu pensei, vou, né, ajudar essas mães e também como
quando a gente trabalha, né? Quando você trabalha no restaurante, tem muitas pessoas que vêm e não comem muitas coisas, assim, ou que são adultos com seletividade alimentar. Falam paladar infantil, mas na verdade a criança, o bebê, não tem essa seletividade, né? O bebê, ele Ele come quer um descobrir o limão, mundo, né? ele adora o limão, ele até sente o azedo, mas quer experimentar de novo. Então, acho que é isso, assim, para criar, né, para ajudar essas mães a apresentarem esses sabores para os seus bebês de uma forma mais fácil, trazer essa facilidade, né, e também ajudar a ter adultos menos seletivos, né, acredito que isso é muito importante. Não, mas aí nasceu de mãe para mãe como uma solução, assim, ó, para as mães, para ter essa opção que eu procurei no mercado e não encontrei, não tem nas texturas adaptadas, porque mãe tem muito medo do engasgo, principalmente quando o bebê é muito pequeno, né? Porque você não sabe exatamente, será que a textura é certa? E aí acaba batendo, processando o alimento, e isso não é muito bom. Então, a gente segue as texturas, né? A gente tem ali o nosso combo, é tudo orgânico, né? Sem sal. A gente optou pelo orgânico. Então, tem os 5 grupos alimentares. Nós temos a Vanessa, que é uma nutricionista que trabalha conosco. Então, é tudo feito com consultoria dela, bem equilibrado. E o de mãe para mãe é incrível, né? Daí vocês têm a nutricionista que dá esse aporte, né? Para fazer com que. Quais são as texturas, os sabores que vão introduzir. Porque é engraçado, até estava conversando com você, né? Na minha época a gente. Tinha muito as sopas das três cores, né? Então você trocava os 3 ingredientes, mas eu basicamente introduzia a alimentação das minhas meninas com as sopinhas com 3. Então, dificilmente eu dei coisas separadas, e mesmo assim era uma loucura de trabalho mesmo, de você estar se dedicando, e a bagunça que faz, é um outro momento, e é Sim. isso que vem ajudar, né? O de mãe para mãe para as mãezinhas, né? Ele nasceu assim até por esse momento de eu ter passado, né, na cozinha todo esse trabalho, tá lá, e aí quando eu chegava para dar comida para Serena, eu já estava nervosa, assim, ansiosa para que ela comesse. Eu acredito que uma comida saudável e pronta pode ajudar as mães a terem mais tempo de qualidade com o bebê. Porque quando você chega tranquilo na frente do seu filho para oferecer uma alimentação para ele, sente essa tranquilidade, sem essa ansiedade de que o bebê tenha que comer. Isso ajuda muito, assim, ter mais tempo realmente com o bebê, sabe? E alguns dias você não consegue, né? O de mãe para mãe, ele não nasceu para substituir uma alimentação familiar. Mas tem alguns dias que você não consegue, que você chegou ali com uma rotina corrida e ao mesmo tempo você quer ter alguma coisa assim saudável para oferecer para o seu bebê e saber que ele comeu ali, o que tem ali é tudo que ele precisa, sabe? Então isso é uma tranquilidade que traz. Porque nem sempre a gente consegue passar, encontrar o orgânico, cozinhar, porque, né, requer um tempo para cozinhar. Mesmo que não seja orgânico, assim, pelo menos na minha casa, a gente não come Só 5 grupos. orgânico. Não, e os 5 grupos o tempo todo. Uhum. Porque às vezes você come ali 3 separados, arroz, feijão, uma proteína e uma saladinha. Não vai representar, né? A gente tem espinafre, rúcula, aí é beterraba, inhame, tem feijão preto, feijão carioca, as proteínas muito variadas. E o bebê, ele não aceita se você fica oferecendo sempre a mesma coisa. Eu percebo isso. Se você oferece no almoço frango, no jantar frango, no outro dia frango, ele já não não quer. vai querer. E aí a gente às vezes acaba tendo, né, comendo dessa forma um pouco repetitiva, assim. E o bebê precisa de uma variedade para que ele tenha o contato, mas que também não fique uma comida repetitiva para ele, o que é desafiador para qualquer mãe, né? Sim, e tão interessante, a maternidade, ela traz muito desse aprendizado, né? Porque é engraçado que a gente não se importa, né? Cai sempre na mesma comidinha, né? Está sempre na mesma comidinha, até evita o que não gosta, o que a família, né, não gosta muito. E o bebê, ele traz essa necessidade para a gente olhar para uma fruta que a gente não come normalmente, olhar para um alimento de uma outra forma e trazer essa introdução, porque vai despertando o melhor da gente. E é um pouco disso também, né, Sheila? Você vai despertando e vai ofertando o teu melhor para o bebê, né? E vai desenvolvendo junto, né? Nós queremos, né, como mãe, até na alimentação, que o bebê coma coisas que nós não comemos, né? Então, acho que é isso, apresentar as variedades, né, de uma forma bem saudável. E antes a gente estava falando ali das texturas, né? Então, a gente
veio para ser essa solução, né? Nós começamos assim com a textura dos 6 meses, o que a gente entende é que o bebê não começa comendo muito, até. Aí nós estávamos conversando sobre essa cobrança, né? Do ritmo do bebê, do quanto ele come. Nem todo bebê começa ali no 6º mês comendo uma quantidade enorme. A maioria dos bebês começa realmente no 7º mês e tá tudo bem também. Então, a gente tem o combo dos 6 meses que são caldos, alguns legumes e proteínas. Assim, cubinhos separados. Assim, a mãe, porque sabe que desde o começo eu pensei que a mãe, ela faz esse papel, né? De participar, de escolher o que o bebê come. Então, é para esse começo a mãe decidir o que que ela quer, juntamente até com o seu pediatra, como ela quer apresentar isso para o bebê. Aí, a partir do 7º mês, a gente já tem os pratinhos com os 5 grupos e vai evoluindo as texturas. Do 7º ao 9º mês são como se fosse amassadinho com um garfo, essa texturinha. A partir do 7º mês são cubinhos. E aí teve uma coisa muito interessante que aconteceu, que até o meu esposo foi dar para minha filha a primeira vez que ela comeu os cubinhos. E foi a primeira vez que ela fez o movimento de mastigação mesmo, porque esse cubinho, né, ele força o bebê a mastigar. E aí já começa a fazer esse movimento, assim, para nós é sempre muito bonito tudo que o bebê faz, né? Então, você fala, nossa, o bebê tá mastigando. Aí a partir do 9º mês ele consegue evoluir essa textura e a partir de 1 ano entra numa textura muito parecida com a família. Mas a comida do bebê sempre tem que ser muito molhadinha, né? Não pode ser uma comida seca. Não precisa ser só sopa, mas também não pode ser uma comida muito seca, muito separada. O que a gente faz é fazer, por exemplo, cubos de beterraba com purê de beterraba com inhame em volta. Então traz uma untuosidade, mas ao mesmo tempo que tem ali é beterraba com sabor de beterraba. Então ele é apresentado a textura e ao mesmo tempo é molhadinho, tem uma aceitação, porque é isso, né? Não dá para forçar a criança também a comer. E a proposta ali, vocês estão com a linha, né, de produção até 1 ano, é que vocês apresentam a partir de 1 ano, daí não. Mas qual que é a ideia da empresa que você estava falando? Na verdade, assim, a gente tem, a ideia é, nós temos até a linha de lanchinhos, que a ideia é atender essa primeira infância, né? Nesse momento que Porque a mãe tem precisa de também mais o ajuda, lanchinho da né? escola, que também é uma Isso. dificuldade. Temos lanche, assim, na verdade, o de mãe para mãe vai crescendo junto com a Serena. Sim. Porque eu vou sentindo a necessidade e vou criando, né? Falando, não, mas aqui também tem uma necessidade. Não fica tão mais fácil quanto eu imaginava, né? Agora nós estamos lançando a nossa linha 2+, que até 1 ano é 150 gramas de comida, mas a gente entendeu que o bebê, até conversando com outras mães, quando chega perto dos 2 anos, começa a ter um apetite maior, uma necessidade nutricional um pouco maior. Então, a gente está lançando a 2+, com 250 gramas, que vai atender crianças até 4 anos. Porque, por exemplo, em viagens, eu quando viajo com a Serena, ela só come o de mãe para mãe. Porque é muito bom, você sai num restaurante, às vezes a gente vai no mexicano, aí eu já dou pra ela antes de sair de casa, então ela já vai alimentada e ela não vai comer uma comida apimentada. Ou ela vai no restaurante, você não tem um tempo pra parar e, né, a criança tá num ambiente diferente, não come tanto. Então, ou a gente já levou também pro restaurante, E deu ela pra come ela no comidinha. restaurante, e já é uma comida conhecida, já é uma comida que é uma textura pra ela, então ela se alimenta melhor. Porque tudo bem você ir no restaurante um dia, né? Mas quando você tá viajando, você vai todo dia. E aí o bebê precisa, ele não pode comer todo dia aquela coisa, né? Ou tá na estrada também, né, Sheila? E sabe que mais quando a Serena tinha, assim, 7, 8 meses, agora até eu dei uma relaxada, mas quando ela tinha 7, 8 meses eu não dava comida de restaurante pra ela, porque eu ficava com muito medo, às vezes você cortou um peixe numa tábua de camarão, né? Por causa das alergias também. E você não sabe exatamente o que que tem, então eu realmente ficava, assim, um pouco receosa de dar um alimento, né? O feijão para uma criança tem que ficar de molho no mínimo 24 horas. A água tem que ser trocada várias vezes, porque senão dá uma indigestão, né? E aí tem que ser um preparo especial mesmo, senão o bebezinho sofre. E eu Pra ficava muito introduzir. preocupada, né? Então, para trazer essa tranquilidade, porque a gente fica um pouco preso às vezes, né, nisso da alimentação, assim, não consegue evoluir as texturas ou vai viajar, fica preso a, não, meu bebê precisa comer tal hora, então não consigo sair. E aí isso também é uma ajuda, sabe? E acaba oferecendo para a criança algo que não seria tão legal também, né? Tem isso. Eu lembro uma vez que eu tinha que sair e tinha, daí eu dei uma banana amassadinha para Lu. E era banana caturra. E eu não sabia que banana caturra dava cólica.
tadinha, ela passou a noite inteira chorando. Então são coisas assim que, né, dessa ajuda, porque às vezes a gente é mãe sem realmente Sim. redes de apoio, né? A gente vai introduzindo, você vai, imagina uma banana, uma bananinha, você dá com amor ali, e não sabia que dava cólica da forma como dá. E depois que dá, mãe, meu Deus, mas só se dá banana maçã para criança. E é isso também, Isso, né? e não ter opções. Por exemplo, nós começamos com linha de lanchinhos doces, mas queremos ir para linha de lanchinhos salgados, porque quando a gente está tomando café da manhã, né, e você está comendo um pãozinho ali, eles querem uma coisa parecida com o que nós estamos comendo. Tem que ser uma comida parecida, né? E aí se você não tem um bolinho, alguma coisa ali que seja mais adaptado, sem açúcar, né? Sem a farinha branca, com uma farinha integral, você acaba dando em algum momento, porque são muitas vezes, em muitos momentos. Então é legal você ter, acho que uma saída, sabe? Uma saída saudável, né? Pro bebê. Porque as saídas que a gente tem no mercado não são muito saudáveis. E é isso, se você nunca tem essa saída, em algum momento meio que é vencido pelo cansaço, sabe? E é mesmo, porque são muitas coisas, né, que as mães têm que fazer mesmo. E vou te falar que, assim, ó, na saúde é uma grande diferença, assim. A Serena até hoje não teve um resfriado. Ela come muito bem, assim, a alimentação, né? Não que um bebê que coma muito bem não possa ficar doente, também pode, é claro. Mas a alimentação ajuda muito, né? É muito importante para nós comer toda essa variedade, sabe? Tem um dos nossos pratos que tem couve, bastante couve. Tem muitas folhas verdes, sempre tem folhas verdes. E são coisas que é muito difícil você consumir no dia a dia, assim como adulto, né? Imagina você fazer para um bebê. Então, acho que é importante, assim, ter essa variedade. E, na verdade, o De Mãe para Mãe, ele nasceu não só para ser um lugar que vende marmitas e tal. Até como eu entendo que muitas mães chegam para conversar com a gente, é isso. Nossa, eu tô começando a introdução do meu filho e não queria dar papinha porque o pediatra indicou, mas ao mesmo tempo é uma dificuldade mesmo de fazer o que se deve fazer, o que é essa exigência, né? Essa informação que a gente tem. A gente tem uma informação que não oferecer variedades gera uma seletividade, mas agora você proporcionar isso para o seu filho o tempo todo é muito difícil. E assim, mesmo que seja de vez em quando, é importante oferecer, né? Até eu estava comentando que tem muitos pratos que tem espinafre, couve, né? E que a Serena, ela para de comer, às vezes. Ela fica uma semana sem comer espinafre. E eu continuo oferecendo, e depois ela volta. Ela fica assim, ela para de comer por um tempo, mas como tá ali, então, o nosso papel como mãe é oferecer, né? Oferecer variedades, mesmo que o bebê não coma, porque em algum momento ele vai comer, sabe? Só que se você para de oferecer, ele não tem a oportunidade de experimentar, né? De desenvolver esse paladar. Aham, com certeza. E é exaustivo também, né? Daí a gente pensa, bom, não gosta, não vou mais oferecer, não vou mais fazer. E a gente acaba limitando, né, enquanto mãe, porque realmente é uma demanda É. muito difícil. Essa troca, né? Sai da amamentação, vai para alimentação. É um período, né? É muito, e são muitas dúvidas, né? Tem É. medo, por exemplo, medo de engasgo, é um medo real. Eu tinha muito medo. Aí você vai oferecer, eu lembro que toda vez que eu ia oferecer uma textura diferente para Serena, tipo, olhando para ela, meu Deus, será que não? Tá tudo bem aí, filha? Sabe? Uma batidinha nas costas. Porque a gente fica, né? Sendo mãe de primeira viagem, acho que principalmente você. E aí é isso, assim, as texturinhas têm que evoluir, né? No tempo, assim, do bebê. Até quando, como o bebê às vezes não começa tão cedo, com 6 meses, aí você vai evoluindo do sétimo, ali no tempo. Mas é importante que evolua. Para uma mãe é difícil, assim, né? Vou te Eu, falar que agora tá um pouquinho mais fácil, mas no começo. em relação a isso, né, daí vão surgir outras questões, né, que vão trazer a maternidade, né, que é sempre um momento de Exatamente. descoberta, né. Mas eu achei tão bonito quando você falou, não, a introdução alimentar começou bem antes, né, de realmente ela começar a provar os alimentos, né, que você oferecia para cheirar, para Isso. sentir, É, né. nós estávamos falando disso antes, que é isso, ela sempre teve na nossa rotina de cozinha. Então, quando eu estava Uhum, cozinhando, eu deixava ela cheirar a uhum, panela, sentir ali, às vezes pegar a colher, aí eu ia comer uma fruta, eu dava para ela cheirar um tomate. Então, ela sempre teve na nossa rotina da cozinha. E quando ela estava com 6 meses, ela já estava com os sinais de prontidão, porque ela tinha muito interesse pela comida. Mas ela sempre foi apresentada, brincava ali com tomate. uhum. Que é isso, a introdução começa antes, porque
e ficava na mesa também. É muito importante você colocar já o bebezinho, tipo, para Junto ver com as vocês. pessoas comendo, entender que o alimento, né, o cheiro, para que já seja uma coisa familiar pro bebê. E é isso, né? A introdução começa antes, não é nos 6 meses, já é um trabalho que vem ali. Um encontro Acho que prazeroso, né? para mim não foi tanto um esforço, porque a comida faz muito parte da nossa De rotina, né? vocês, né? Mas acredito que é importante, assim, as mães estarem trazendo o bebê para essa rotina da cozinha, ou vendo, ou pelo menos sentindo o cheiro da comida, ou no colo enquanto a mãe come. Cozinha, né? E É, come. porque é importante, assim, ter esse contato. É verdade. E é interessante porque como a gente, às vezes, né, na rotina, dependendo, às vezes não é o primeiro bebê, ou, né, aquela história do segundo vai de qualquer jeito, né? Mas estar atento mesmo a essa construção, né? De observar, porque existe uma inteligência da criança que vai saber quando está saciado, vai saber Isso. o alimento que precisa, né? Essa inteligência, depois lá adulto a gente tenta resgatar, mas é uma construção que vem lá de bebê, né? Até nós estávamos comentando sobre isso, né? Que às vezes tem muitas informações, assim, sobre que são muito variáveis, sobre a quantidade que o bebê tem que comer e a mãe fica muito ansiosa. E a verdade é que insistir muito para que o bebê coma, né, forçar, isso faz com que o bebê tenha ali, né, um receio de ficar até na mesinha ali de alimentação. O legal é, eu sempre brinquei muito com a Serena, deixei ela pegar a colher. E quando ele apresenta os sinais de saciedade, você oferece uma fruta depois, né, ficar forçando a alimentação, porque cada bebê vai comer no seu ritmo. Não é assim, um bebê pode comer muito, o outro bebê vai comer um pouquinho menos. E até essa aceitação da nossa, né? Porque a gente tem essa expectativa, assim, que É. ele vai comer um monte. E que talvez em outras refeições, por exemplo, agora eu aceito melhor. Antes eu ficava um pouquinho assim quando a Serena não comia. Então, ai meu Deus, será que. Né? Principalmente nesse começo que o bebê tem que ganhar peso. E aí é uma coisa que você fica, nossa, será que meu bebê tá ganhando peso ou E não? como Né? foi ela? Como é ela? Ela é comilona? Ela gosta? Ela come o suficiente, sempre o Aham. suficiente, mas ela adora comer. Ela até É. tava comentando, né, que tem esse lance do cheirinho dela. Pega a marmitinha, ela já sabe que é comida. Aí ela pega e já começa a cheirar a Aham. marmitinha. E abre e Aham. já começa a cheirar a marmitinha. Ela gosta de comer, gosta muito, assim. Mas eu tô sempre tentando transformar isso em uma forma interessante, Num né? lugar A especial gente mesmo. não optou pelo BLW, que é o bebê pegar com a mão. No começo eu ajudei ela a comer, né? Foi misto, assim. Ela comia com a mão, né? Uns Ah, porque tem uma alimentos. linha que diz para deixar comer Tem, é só sozinho. com a mão, com os cortes, que é o BLW. A gente Tá. não optou por esse, optamos por um misto. Uhum. E então ela pegava com a mão, mas eu também ajudava ela a comer, né? Só que aí cada vez mais estimulando a independência dela, a Autonomia. autonomia, então ela poder ter contato com a comida, não ficar limpando muito o bebê, porque tem isso, né? Às vezes dá um nervoso, que bagunça, né? Super nervoso. Não, meu Deus, a comida pra todo lado. Mas não ficar limpando muito, isso é uma coisa que eu sempre. É uma Deixar, né? informação que eu tive, assim, desde o começo, e eu deixava. Falava, não limpa. Daí chegava alguém e falava, não, tipo, tá tudo bem. Às vezes dava uma limpadinha com a colher, mas deixa ela se Mas deixa sujar. depois. Porque a criança também sente essa ansiedade e aí começa a não querer participar desse momento, porque se transforma num momento que é invasivo pra ela, que não é um momento gostoso, sabe? Acho que principalmente nesse começo, porque ela não entende o que que é comer, né? Então é um brincar, comer. E pra tudo isso a mãe precisa estar relaxada, né? Né? Porque às E vezes. atenta também a essas coisas, né? Mas uma mãe que está sobrecarregada não consegue prestar atenção, né? E até é injustiça Isso. cobrar disso de uma mãe que está É difícil, sobrecarregada, são muitas sabe? cobranças, né, em cima das mães. É, E o bebê, ele precisa de tempo pra comer, né? Assim, são 20 minutos, meia hora ali pro bebê comer. Ele não vai comer rápido, sabe? Não dá pra colocar uma colher atrás da outra na boca do bebê. Tem que, né, fazer com que ele tenha o interesse ali. E até por isso o tempo na cozinha é uma coisa injusta às vezes, porque se você vai fazer todas as refeições do bebê, aí tem aquela louça pra lavar, e não, e você já daí, fica daí assim, tem e não é muito comidinha em fácil, tudo, né? né? Isso, você pegar um bebê e ter que arrumar as coisas, então é difícil você ter essa disponibilidade de estar ali prestando atenção. E o que eles querem nesse momento é a atenção. Você tem que estar olhando pro bebê, É. para que eles se desenvolvam ali nesse momento, assim. E a realidade é que a gente está ali olhando para o bebê, mas também a gente já está pensando no que vai fazer depois e já. Então e por isso que o de mãe para mãe é algo, nossa, tão lindo, tão precioso, porque vem trazer uma leveza com Isso. responsabilidade, E eu sabe? acho que é assim, o que
dá para entender, né? Que não são todos os momentos que vão ser assim. Não são todas as refeições que vão ser assim, não são todos. Então a gente traz até essa solução para que você consiga, às vezes, né, ter mais tempo, apresentar dessa forma. Quando você não conseguir cozinhar, você conseguir estar ali com o bebê mesmo, assim, sabe? Conseguir. Eu acho que é importante a gente fazer o que a gente consegue. Se você não consegue ser aquela mãe que cozinha, que tudo, pelo menos você consegue ficar um momento com o seu bebê e alimentar ele, sabe? Acho que escolher as nossas guerras, né? Porque, nossa, a gente quer tudo. Pelo menos eu fico, assim, nessa cobrança. Meu Deus, né? Queria estar mais tempo, queria estar aqui, deveria estimular mais, deveria dar autonomia de sono. E às vezes a gente não consegue, porque isso é uma demanda, né? E nós temos a nossa vida, assim. Nós somos mães, mas nós também temos as demandas que a gente tem que cumprir, né? Então não dá para estar o tempo todo. Agora, com a empresa, eu já não fico mais no almoço com a minha filha, mas a babá dá ali a refeição para ela que é completa. Então já é mais tranquilo. Mas no jantar eu tento sentar e passar esse momento, sabe? Eu acho que é escolher os momentos que a gente tem, né? E é importante dizer também que todo esse desenvolvimento veio com você com o bebezinho, né, Sheila? Então é algo Foi que bem surge assim, desafiador. parece como missão mesmo, porque vem uma força que fez você realizar isso num lugar onde você realmente estava cuidando de um bebê, né? E é Verdade. lindo as porções, os potinhos, todo o amor que é colocado ali, é muito lindo. Eu faço tudo assim como se eu estivesse fazendo pra Serena, sabe? Desde o começo. E eu acho que entender, né? Fazer com amor. A comida, como tudo que nós fazemos, é isso, assim. Sabe que eu já tive até uma experiência que eu tava um pouco mal, assim, não tava gostando do meu trabalho. Eu ia e tem uma holandese, que é como se fosse uma maionese quente. Eu ia montar minha holandese e minha holandese desandava. Eu falava, meu Deus. O emocional, ele tá em tudo, assim, então é colocar um amor na comida, né? Porque tá ali não nutre só com nutrientes, né? Nutre com com energia, assim. Então, acho que por ser mãe, por ter a minha bebezinha, eu faço ali com um carinho muito especial. E quando a gente recebe vídeos que as mães mandam dos bebezinhos provando e comendo, eu me emociono, assim, porque é realmente isso, sabe? Eu ter esse retorno das mães que eu conversei com uma mãe outro dia que cada uma usa o de mãe para mãe de uma forma, né? Que falou, não, eu cozinho na semana, mas daí no fim de semana eu tiro. Aí eu peço de mãe para mãe e tenho esse tempo para mim, assim, para ficar mais relaxada. Mas ele falou, não, que a textura, que como é bom ver eles comendo, sabe? E eu sinto realmente que é uma missão, assim, que é algo que me completa, sabe? De estar podendo ajudar essas mães nesse momento como eu gostaria de ter essa ajuda, se eu tivesse ali, sabe? Como eu estive nessa situação, né? Precisando, me sentindo um pouco perdida, porque eu acho que, assim, em alguns momentos salva muito, mas nesse primeiro momento é realmente onde eu senti mais essa necessidade, sabe? De entender que ali tá a textura certa, você não precisa se preocupar, tem a quantidade certa, tem os nutrientes certos, acho que isso é... E como entre em contato ali com vocês, Sheila, porque daí tem um Instagram, tem um contato, mas normalmente vocês fazem a entrega por pedidos e são porções congeladas ou não? Como que funciona São assim? todas congeladas. Uhum. A gente, entrando no nosso Instagram, você clica lá no link, né? Que tem os nossos meios de comunicação. Aí vai ter o WhatsApp, vai ter o nosso site para pedido e tem o iFood também. Nós temos 3 pontos de venda aqui, que é um na Baby Gin, em Balneário, um ali na Praia Brava, no Orgânico Diniz, e um na Playlife, em Itajaí. São nossas geladeiras que estão ali. E aí a gente atende por entrega ou dá para retirar nesses pontos de venda, né? E aí o combo dos 6 meses, ele dá até 3 refeições, e senão eles são embalagens com refeições individuais. Aí você pode aquecer tanto na marmitinha quanto no pratinho do bebê. E os lanchinhos também é uma porção. A gente tem o nosso inhaminho, que é o clássico, né? Mas a gente faz com geleia, banana assada. Então ele traz mais um doçor, coloca leite de aveia. Tem um que é de manga, com cenoura e laranja, tem um pouco mais de fibra, então ajuda a soltar um pouco o intestino do bebê. Tudo é muito pensado, assim. Os nossos muffins têm farinha de banana, que também ajuda a soltar. É assim, a nossa nutricionista, a Vanessa, ela fala, olha, Sheila, tem que ter isso, né? Isso é bom pro bebê. Aí eu vou lá, sento e vejo como fazer de uma forma gostosa, assim. E daí, daí entra a chefe, né? Exato. Aí entra e fala, não, Deixar eu, bonito e gostoso. assim, uso realmente as técnicas que eu usava até... Tem uma
uma cozinheira que trabalhava com a gente. E aí ela fala, nossa, esse aqui tá muito bonito, parece um cule, é muito porque a gente usa as técnicas realmente que a gente usava nos restaurantes, são os caldos, as reduções, né, usa toda, porque essas técnicas elas são para manter nutriente e sabor, e a gente usa isso na comida do bebê, ali ela é pensada, trabalhada, é tudo pesado, porque a gente tem o valor nutricional em cada embalagem. Então a gente pesa para que tenha o mesmo valor nutricional em todas as embalagens, a quantidade de cebola que é boa para a digestão do bebê, ao mesmo tempo é nutritiva. E ali está direcionado para o mês, assim, por exemplo, esse ingrediente, porque aos poucos a gente vai introduzindo, né, os ingredientes. Esse aqui é do 6 a 8, os outros do 8 aos 10, é separado assim? Como... Não, é separado assim. O primeiro, que é o combo dos 6 meses, que ele tem esses 5 legumes, aí a gente não. É a introdução mesmo. É a introdução, os caldos de carne e legumes e proteína. Normalmente é frango e músculo. Ali a mãe vai escolhendo como introduzir devagar. A partir dos 7, eles já podem comer uma refeição completa com os 5 grupos alimentares. Aí o que muda são só as texturas mesmo. Ali são os 5 grupos com as texturas diferentes, assim, que é a partir do 7 e do 9. E é a partir de 1 ano. Tá. Oh, meu Deus, daí vida que segue. É, vida que segue, é isso, assim, ser uma ajuda para as viagens, sabe? Nas viagens E também eu ajuda acredito muito, né? que ajuda muito porque tem bebês que realmente têm muita restrição alimentar, né? Hoje em dia é muito comum mesmo, restrição grave, né? Então é uma ajuda fundamental. Exatamente. A gente escolheu, assim, até 1 ano a nossa linha sem sal, depois tem muito pouco sal, mas nós não usamos nada de tempero industrializado, não usamos nada com lactose na nossa cozinha, né? E os nossos lanchinhos também são sem glúten, sem açúcar e sem lactose. E aí a gente até pensou, nossa, será que nós vamos lançar uma linha 2 mais com açúcar? E depois foi uma escolha de não fazer, porque o que assim, que eu pensei? Tem açúcar em todos os lugares. Tudo. Então, que bom ter uma opção sem açúcar, sabe? Porque quando a Serena fizer 2 anos, não significa que ela não vai comer açúcar, mas eu não preciso dar tanto açúcar para ela. Então, é bom ter uma opção sem açúcar, sabe? Que seja que nós sejamos sempre uma opção saudável. Não significa que o seu filho vai comer só isso, né? Claro que vai comer outras coisas em algum momento. Com certeza. Mas poder ter uma opção saudável para você ter esse equilíbrio. Assim, acho que equilíbrio é a coisa mais importante, né? Com certeza, com certeza. E alguém que possa ofertar, né, isso de uma forma tão carinhosa, nossa, faz toda a diferença. Mesmo, né? Não, a gente quer ser essa ajuda realmente para as mães, sabe? Tá aqui e crescendo, né, com as mães também, porque a gente sempre pede feedback das mães, de como é a aceitação, o que que os bebês gostam muito. Da comidinha. Mas é esse aprendizado constante, né? Isso, a gente vai adaptando quantidades, que eu até tava comentando, nossa marmitinha lá agora, a de 1 ano tá aumentando para 100 gramas, começou com 80 gramas, até 1 ano começou com 80 gramas, porque eu como mãe, eu entendi que mãe sente, né, essa culpa, essa ansiedade com relação à alimentação do bebê, é sempre porque nós somos responsáveis pela amamentação ou por esse primeiro alimento, mesmo que seja a fórmula, né? É a mãe que tá ali acolhendo. Então, quando chega na hora da introdução alimentar, a gente sente isso, né, sobre a gente, essa responsabilidade de alimentar bem o bebê. E aí, às vezes tem muita comida no prato, e mesmo que o bebê tenha comido o suficiente, a gente fica impressão que tá, que não você comeu, fica ansioso, não comeu muito, então tem o suficiente ali, que eu tava falando, tem espinafre, por exemplo, o espinafre, ele como folha, ele tem um volume enorme, quando branqueia ali, ele fica bem pequenininho, mas tem muito perto da quantidade exata que o bebê precisa, agora a gente tá aumentando um pouco, mas para que até não tenha essa ansiedade dessa sobra de comida no prato, que é uma coisa que é uma cobrança, né, que nós mesmos nos cobramos com relação a essa alimentação. É, com certeza. Bom, é isso. Ó, para encontrar, né, de mãe para mãe, eu vou deixar tudo na descrição bem certinho, né? A gente tá com certeza um canal aberto para, né, para
para fazer esse acesso, né? Que tá de mudança, tá se mudando. Quero agradecer muitíssimo você ter vindo aqui no meio da tua mudança. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer, um prazer. Mesmo, amor. E que floresça, e que dê frutos, com certeza já tá dando, e que siga nutrindo cada vez mais os bebezinhos e também dando esse afago para as mães, né? Que precisam muito, muito desse cuidado amoroso. Né? Porque a gente sente, né? Quando tem um bebezinho em casa, a gente precisa de um abraço. Precisa, é verdade. Flor, te trouxe um presente. Obrigada. Gratidão pela tua presença, né? Não podia sair de mãos amanando. E esse efeito à mão, mas daí o meu não é da cozinha, o meu tom. O primeiro sapatinho da Serena eu ganhei de você, né? Que eu fazia yoga lá com você, yoga das gestantes me salvava. Nossa, eu ia lá tão cansada, me alongava, era maravilhoso. Ganhei o primeiro sapatinho da Serena, tenho guardado até hoje. Era muito bom aquele yoga de gestantes, meu Deus, né, era o meu momento, era o meu Uhum. momento. Ai, que coisa linda! Oh. Muito obrigada, vou colocar na chave da nova empresa. Sim, coloca, amor, para abrir Já os caminhos, vai, trazer exatamente. muito, né? Trazer muitas Obrigada. boas vibrações para vocês, que são fundamentais nesse mundo que a gente vai construindo quando põe um filho no mundo e tudo que vai brotando do nosso melhor, né? Com os filhos. E você é a prova disso, né? É verdade, vai despertando o nosso melhor, com certeza. Então, Que a gente nem imaginava que tinha. imagina a potência de fazer tudo isso enquanto no puerpério, né? Um momento tão desafiador e veio tudo isso, então é admirável e é da alma, né? Então é isso, amor. Viu? Passou rápido. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigada, amor. Obrigada.